Seja muito bem-vindo ao programa do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Vamos ao resumo das notícias de hoje. OAB debate reforma política em audiência pública na Câmara dos Deputados. Comitiva da Ordem e do MCCE coleta assinaturas de parlamentares ao projeto Eleições Limpas. Conselho Pleno aprova a criação de suplentes para o FIDA. Presidente nacional da Ordem afirma no Senado que PEC dos recursos é inconstitucional. E ainda, OAB do Ceará é homenageada na Câmara dos Deputados pelos 80 anos da entidade. Você confere tudo isso a partir de agora aqui no programa OAB Nacional. A reforma política e a consulta popular sobre o tema foram debatidas em audiência pública realizada na Câmara dos Deputados. Além dos parlamentares, estiveram presentes representantes de entidades da sociedade civil. A OAB, juntamente com o MCCE, o Movimento Nacional de Combate à Corrupção Eleitoral, é autora do projeto de lei de iniciativa popular Eleições Limpas, que visa acabar com o financiamento de empresas a campanhas eleitorais já nas eleições de 2014. O grupo de trabalho da Câmara Federal é o responsável por elaborar um projeto de reforma política. As propostas envolvem o financiamento público exclusivo e modelos mistos com associação de verbas públicas e privadas. O presidente nacional da OAB foi convidado para a segunda audiência pública sobre o assunto. Marcos Vinícius Furtado apresentou o projeto de iniciativa popular Eleições Limpas. Ele prevê mudanças no financiamento das campanhas, no sistema eleitoral, na liberdade de imprensa e nas propagandas da internet. As eleições limpas propõem, em primeiro plano, o financiamento democrático. O segundo plano, esta proposta de voto transparente, que é o voto em 2 turnos. E, em terceiro plano, uma maior liberdade também de propaganda na internet e uma maior liberdade da imprensa durante a campanha eleitoral. Hoje, a propaganda na internet é muito limitada. Nós precisamos permitir mais propaganda na internet, porque é um meio mais barato de propaganda e, obviamente, que regulamentando e proibindo o anonimato, também punindo severamente o anonimato. Isso é muito importante. À medida que você permite a propaganda, você veda o anonimato, pune o anonimato e cria a obrigação da Justiça Eleitoral fiscalizar. O que acontece hoje? Acontece hoje que se proíbe a internet, a Justiça Eleitoral não olha para o que acontece. E o que está acontecendo nas campanhas? O anonimato. A campanha baseada, a campanha viral contra a honra de pessoas, sem que ninguém assine. Portanto, precisamos prever esta forma de propaganda lícita na internet, proibindo propagandas ilícitas, porque a Constituição Federal veda o anonimato. Hoje as campanhas são financiadas por recursos públicos e privados. O orçamento da União compõe parte do fundo partidário e pessoas físicas e jurídicas podem fazer doações aos candidatos. Mas para a OAB, as empresas devem ser proibidas de financiar campanhas eleitorais. E para evitar que surja o Caixa 2, a Ordem sugere a criminalização da prática. Nós estamos prevendo no projeto de reforma política que denominamos Eleições Limpas, a criminalização do Caixa 2 com a punição de 2 a 5 anos e, se a empresa tiver contrato com o poder público, de 3 a 8 anos. Também estamos prevendo a cassação automática do mandato de quem for flagrado com o Caixa 2 de campanha, ainda que não haja comprovação da influência no resultado do pleito. E também estamos prevendo a proibição da empresa que praticar Caixa 2 de campanha de contratar com o poder público por 5 anos. Ou seja, estamos fazendo uma cercadura muito forte de punição à contribuição ilícita, porque não basta proibir a contribuição lícita de empresas. Temos que desestimular a contribuição ilícita. E também estamos prevendo uma prestação de contas em tempo real, uma prestação de contas online durante a campanha eleitoral. Portanto, nós queremos utilizar a ferramenta da internet para que a população visualize que a campanha está sendo feita e os recursos estão sendo postos na internet de forma transparente, para que mais facilmente se verifique, inclusive, a ocorrência ou não de Caixa 2.
O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil falou sobre a ação direta de inconstitucionalidade que tramita no Supremo. A ADIM apresentada pela entidade proíbe justamente as doações de pessoas jurídicas em campanhas. A Constituição Federal estipula que todo poder emana do povo. Se todo poder emana do povo e empresa não constitui, não integra o conceito de povo numa democracia, há conceitos jurídicos que são conceitos intangíveis, conceitos milenares. Um deles é o conceito de propriedade. Todos sabemos o que é o conceito de propriedade. A Constituição não precisa dizer o que é uma propriedade para assegurar o conceito de propriedade. Outro conceito, são muitos os conceitos, portanto, milenares. Um deles é o conceito sobre o povo. O que é o povo em uma democracia? Certamente o povo em uma democracia são os nacionais de um país. São aqueles que integram, são as pessoas que integram o corpo de cidadãos, que podem definir o resultado de uma eleição, e não exatamente as empresas. Fere o princípio republicano do um homem, um voto, a participação de empresas no processo eleitoral. Esse é um ponto, portanto, que legitima constitucionalmente a participação da OAB no debate, porque os constituintes, portanto o Parlamento Brasileiro, disse que o Conselho Federal da OAB tem legitimação ativa para a propositura de ação direta de inconstitucionalidade. Então, o Poder Legislativo conferiu à Ordem dos Advogados do Brasil essa prerrogativa de ser também guardião da Constituição. Se analisamos que empresas participando do processo político democrático é inconstitucional, logo a OAB cumpre com sua missão constitucional ao ingressar no Supremo Tribunal Federal e, no plano legislativo, guardando coerência, trazer uma proposta que implemente na reforma política a exclusão das empresas do processo eleitoral. Diante dos deputados e de entidades da sociedade civil, Marcos Vinícius falou sobre a necessidade de aprovar um projeto de reforma política até setembro deste ano. Só assim para as medidas serem válidas para as eleições de 2014. Esse movimento fez a Lei Ficha Limpa, com apoio do Congresso Nacional. Tivemos acolhimento no Congresso Nacional quase unânime na Câmara e no Senado. A Lei Ficha Limpa cuidou das consequências. A reforma política é para cuidar das causas e, portanto, ela é urgente, necessária e inadiável. E fica o apelo, creio que estou falando pela sociedade civil brasileira também, porque a opinião pública assim expressou na pesquisa Ibope, para que o Congresso faça um esforço concentrado no mês de setembro e venha aprovar uma reforma política que, com pontos importantes, já possamos, nas eleições do próximo ano, melhorar a sistemática eleitoral de nosso país. E a seguir, depois do intervalo, comitiva da Ordem e do MCCE coleta assinaturas de parlamentares ao projeto Eleições Limpas. O programa OAB Nacional volta em instantes. Até já. A OAB e o MCCE fizeram uma verdadeira imersão no Congresso Nacional em busca de adesões ao projeto de iniciativa popular Eleições Limpas. Foram colhidas assinaturas de parlamentares e lideranças partidárias em apoio à proposta. O projeto também foi apresentado à Comissão de Constituição e Justiça da Câmara e ao presidente da Casa, o deputado Henrique Eduardo Alves. Um dia inteiro foi dedicado pela Ordem dos Advogados do Brasil, pelo Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral e pelo Instituto Atuação para a coleta de assinaturas de parlamentares da Câmara dos Deputados e do Senado em apoio ao projeto de iniciativa popular Eleições Limpas. Já ficou demonstrado que a população brasileira quer urgentemente uma reforma política para o Brasil. A pesquisa Ibope, que foi divulgada, bem demonstra que o povo brasileiro está ciente de que o Congresso Nacional precisa aprovar com urgência urgentíssima essa reforma política, de preferência que ela tenha validade para as eleições do próximo ano. Temos que melhorar a forma de financiamento das campanhas eleitorais, diminuir os custos de campanha, fazer com que os gastos de campanha sejam mais transparentes. Temos que combater o Caixa 2 de campanha, a compra de votos e transformar a eleição em algo transparente para o eleitor. O eleitor brasileiro precisa saber exatamente quem ele está elegendo. É justamente para trazer o financiamento democrático,
o voto transparente e mais liberdade de imprensa e da internet durante as campanhas eleitorais que estamos propondo o projeto Eleições Limpas. E hoje no Congresso Nacional estamos colhendo assinaturas de deputados e senadores que apoiam este importante projeto da sociedade brasileira. O primeiro a demonstrar apoio ao projeto foi o senador Pedro Simon, que considerou o ato da ordem um feito de justiça aos movimentos populares. Eu lembro lá na hora mais difícil e dramática, quando os adversários era a ditadura militar, foi a OAB, que esteve na frente daquele movimento das diretas já. E foi a OAB que colheu as assinaturas e que reuniu milhões de pessoas e que nos levaram a derrubar a ditadura. Agora é mais uma vez a OAB, que merece o nosso respeito, porque está levantando a sociedade brasileira em prol da ética, da moral, da dignidade. A OAB, vamos fazer justiça, os movimentos populares, esses jovens que com essas redes sociais estão fazendo uma mobilização realmente impressionante e que eu tenho a convicção que essa assinatura, que se hoje inicia, haverá de fazer o segundo momento, que é exatamente o momento do novo Brasil, com ética, com dignidade, com seriedade. O Brasil está mudando. O mensalão foi para valer. E agora, este que está iniciando agora, vai revolucionar a dignidade da sociedade brasileira. Parlamentares de todas as lideranças partidárias foram apresentados à campanha e assinaram o projeto. O sistema político brasileiro, no seu modelo atual, está falido. A nossa democracia se torna cada vez mais a democracia do dinheiro e cada vez menos a democracia das ideias, projetos, história de vida dos candidatos. Este projeto Eleições Limpas, ele mexe no essencial que precisa ser mexido para melhorar a política brasileira. Ele proíbe o financiamento de empresas que não poderiam mais financiar eleições e ele limita o financiamento de pessoas físicas a R$ 700 por pessoa. Então, com isso, tu dá um combate muito forte ao abuso do poder econômico e, evidentemente, as portas de corrupção que se abrem dentro do sistema de financiamento privado, além de outras mudanças importantes que estão dentro desse projeto. O que eu defendo é que a Câmara Federal abra a sua pauta para, na primeira quinzena de setembro, votar este projeto de iniciativa popular e o Senado pode votá-lo na segunda quinzena de setembro e, com isso, nós podemos alterar as eleições de 2014 num sistema político melhor. O que eu não acho razoável é que, diante de todas as evidências de problemas, limites, erros, a perda de credibilidade da política como um todo, o parlamento perdendo a avaliação, ou seja, todos esses problemas que nós estamos vivenciando, nós façamos de conta que nada está acontecendo e vamos para uma próxima eleição com as mesmas regras da eleição atual. Então, o projeto Eleições Limpas de Iniciativa Popular é uma ótima alternativa para a gente desencadear a votação da reforma aqui dentro do Parlamento. Eu acho que a Ordem dos Advogados do Brasil toma uma iniciativa que é fundamental. Há hoje uma mobilização nas ruas do Brasil solicitando que essa reforma realmente seja feita de uma maneira definitiva, né? Há muitos anos se ouve falar na reforma tributária, previdenciária, na reforma política, e a gente verifica que a cada ano se empurra cada vez mais uma iniciativa como essa, uma iniciativa popular. E nada melhor do que a nossa entidade, a nossa organização, a Ordem dos Advogados do Brasil, para iniciar esse processo, pela credibilidade, pelo trabalho, pelo talento, pela forma correta como a nossa ordem tem se manifestado em todos os momentos em que o Brasil tem necessitado. Eu acho extremamente importante que o presidente nacional da nossa Ordem dos Advogados do Brasil esteja capitaneando esse processo pelo Brasil inteiro. Uma manifestação, eu não diria mais do que simpática, mas importantíssima. O Brasil não consegue mais conviver com um modelo político arcaico, né? Superado. Ele já faz parte da história do Brasil. Nós estamos vendo um momento novo. E oxigenado, é importante, fundamental que a gente tenha esse envolvimento da sociedade com a nossa Ordem dos Advogados. Nós que, obviamente, aqui hoje fabricamos as leis e os advogados que são aqueles partícipes que atuam com a lei
num processo laboratorial atendendo a sociedade civil brasileira. A comitiva das entidades autoras do projeto Eleições Limpas também visitou a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania da Câmara. A pedido do deputado Mauro Benevide, vice-presidente da comissão, a sessão foi suspensa e o projeto de iniciativa popular entregue ao presidente da CCJ, deputado Décio Lima. Essa comissão tem, como Vossa Excelência sabe muito bem, poder regimental para dar tramitação ao projeto, e isso é muito importante que tenhamos essa celeridade, e entrego em mãos ao presidente da Comissão de Constituição e Justiça para, obviamente, dentro da sua deliberação política e sua discricionariedade, possa dar o encaminhamento que melhor lhe aprouver. Portanto, é com esse espírito e com a valorização da importância do Congresso Nacional que entregamos ao presidente Décio Lima este projeto de lei. Segundo o presidente nacional da OAB, o objetivo da campanha Eleições Limpas é demonstrar a importância do Congresso Nacional à sociedade brasileira. Essa não é uma questão de posição ideológica A, B, C ou D. Essa não é uma questão do partido A, B, C ou D. É uma questão de sobrevivência da atividade política e da democracia brasileiras. Se pensarmos realmente e profundamente para além de interesses imediatos e formos analisar o melhor para o país, para a nação brasileira, a reforma política é algo necessária, urgente e inadiável. Os membros da CCJ elogiaram a iniciativa. Ao final da sessão, o presidente da comissão convocou a todos para assinarem o projeto, contribuindo para a celeridade da votação nas casas legislativas. Para dar a contribuição da Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania a este momento, ao que representam as entidades que hoje marcam aqui com as suas presenças na entrega formal deste projeto. Eu queria inclusive pedir autorização a todos os senhores deputados que estão aqui para que, na condição de presidente da Comissão de Constituição e Justiça, eu já no dia de hoje assinasse esse projeto de lei sem demérito absolutamente a todo o esforço popular que nós todos vamos ser signatários, mas para contribuir na sua celeridade. Portanto, na condição de deputado presidente desta comissão, Dr. Marcos Vinícius e Dr. Marlon Reis, eu vou dar aqui a nossa contribuição de celeridade, ou seja, entrar com esse projeto formalmente hoje, para que ele vá à mesa da Câmara e volte aqui na remessa, para que depois nós possamos, entre nós aqui, escolher um relator, a fim de que nós possamos agilizar, deputado Ronaldo Caiado, a tramitação. Quando ele chegar aqui, quem sabe nós já consigamos expressar alguns passos que talvez essa casa possa possibilitar no decorrer dessa luta que os senhores estão fazendo com os interesses difusos da sociedade em várias manifestações que vão ter. E o Havas, a maior organização mundial de mobilização social pela internet, também aderiu à campanha de reforma política Eleições Limpas, promovida pelo Conselho Federal da OAB e pelo Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral. Mais de 50 mil assinaturas foram coletadas digitalmente só no primeiro dia da parceria. Para assinar, basta acessar o site havas.org ou a página do projeto eleiçõeslimpas.org.br. E nós vamos fazer uma breve pausa para o intervalo, mas no próximo bloco você confere: Conselho Pleno da OAB aprova a criação de suplentes para o FIDA e ainda Presidente Nacional da Ordem afirma no Senado que PEC dos recursos é inconstitucional. O FIDA, Fundo de Investimento para Desenvolvimento da Advocacia, vai contar com suplentes que irão substituir os membros titulares em caso de ausência. A decisão foi tomada durante sessão plenária da OAB.
Por unanimidade, o Pleno do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil aprovou a criação de 6 membros suplentes para o Fundo de Investimento para Desenvolvimento da Advocacia, órgão integrante do sistema OAB. A matéria extra-pauta foi apresentada pelo conselheiro de Rondônia, Elton Sade. Sabemos que o nosso mistério é voluntário, mas também muitas vezes temos obrigações em nossos estados, essas obrigações às vezes com a instituição, às vezes obrigações particulares, e fazem com que talvez em algumas situações não consigamos estar aqui presentes, não só ao Conselho, mas principalmente também aqui ao FIDA, que é o que estamos observando. De forma que o nosso parecer é favorável, sim, à criação, a inclusão desse item 5, para contemplar, então, a possibilidade de termos 6 suplentes, sendo 2 presidentes seccionais, 2 presidentes de Caixa de Assistência e 2 conselheiros federais, que seriam, então, convocados na ausência desses titulares. O presidente do Conselho Gestor do FIDA, o conselheiro federal por Alagoas, Felipe Sarmento, justificou a proposta. Nós, na última sessão do FIDA, deliberamos isso em colegiado, não traz nenhum custo adicional para o Conselho Federal, visa apenas evitar dificuldades quanto ao quórum e garantir a representatividade das seccionais e dos segmentos das caixas de assistência, dos presidentes seccionais e dos conselhos federais na composição do FIDA. Então, me parece que, como já disse o relator, é uma questão realmente simples para facilitar os trabalhos do FIDA. A intenção é substituir os membros titulares durante os encontros do Conselho em casos de viagens e emergências médicas. Como isso vem ocorrendo sempre com um presidente de caixa, ou com um presidente seccional, ou com um conselheiro federal, à medida que convocado o membro do Conselho Gestor não possa comparecer, ele avise que, como agora, nós teremos uma reunião agora no dia 19, o conselheiro Francisco Sgaib vai ao exterior, não estará presente. Nessa situação, convocaríamos um conselheiro federal. E aí, ele sempre vai poder substituir um membro. Então, a intenção é manter o quórum, não só o quórum de instalação e deliberação, mas sim a representatividade. Para que nós temos 3 presidentes. Se 2 faltarem, nós vamos ter um presidente, 1/3 estará presente, enquanto nós poderemos ter a convocação de outros 2. O FIDA desenvolve importante papel nos programas de assistência aos advogados, por meio de projetos apresentados pelas caixas de assistência dos advogados e pelas diretorias das seccionais, também nas áreas de construção e reformas nas sedes, compras de imóveis, equipamentos e outros benefícios aliados à capacitação profissional dos advogados. O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil participou da audiência pública promovida pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado, que debateu a proposta de emenda à Constituição, conhecida como PEC dos Recursos. O presidente nacional da OAB afirmou que a PEC é inconstitucional porque fere a cláusula pétrea do princípio da presunção da inocência e do direito à ampla defesa. A PEC é de autoria do senador Ricardo Ferraço. O objetivo da proposta é dar celeridade ao trâmite processual. Ela altera os artigos 102 e 105 da Constituição e determina que as decisões dos tribunais estaduais sejam cumpridas imediatamente, mesmo quando for oferecido recurso aos tribunais superiores. Além disso, o texto transforma os recursos extraordinário e especial em ações rescisórias e determina que os autores das ações demonstrem a repercussão geral das questões constitucionais. Nenhum país civilizado tem 4 instâncias. O Brasil, aliás, até 1988 tinha 3. A 4ª só surgiu com a criação do Superior Tribunal de Justiça. Teve 3. Nunca ninguém reclamou porque tinha 3. Agora, é o único país do mundo que tem 4 estágios de recurso. Estados Unidos, Inglaterra, França, Espanha, Portugal, Itália, Alemanha. Em nenhum desses países há 4 graus de jurisdição, somente no Brasil. Esses países tratam de maneira desigual o direito individual dos seus cidadãos. Então, há uma série de questões que nós precisamos considerar. Até porque, quando nós
quando foi instituído a súmula vinculante, o Instituto de Repercussão Geral, a expectativa é que isso pudesse produzir celeridade à justiça brasileira e, na verdade, isso não tem acontecido, sobretudo em relação aos superiores tribunais. Mas a Ordem dos Advogados do Brasil entende que a proposta é inconstitucional. Este projeto, ele fere princípios constitucionais. O primeiro é considerar que o trânsito em julgado irá ocorrer mesmo com a interposição de recurso. A Constituição Federal pode muito, mas não pode tudo. A Constituição não pode mudar a natureza das coisas. Ela não pode dizer que num pote de sal tem açúcar. Fica declarado que no pote de sal consta açúcar. Fica declarado que propriedade privada não é mais propriedade privada, é outro instituto. Há coisas que não podem ser mudadas. O que é o trânsito em julgado de uma matéria? O trânsito em julgado de uma matéria é não comportar recursos. Ora, se comporta recursos, não pode ter trânsito em julgado. Podemos discutir outros assuntos, outras questões, mas não essa do trânsito em julgado. Então, me parece que fere, sim, uma cláusula pétrea constitucional, além da questão da essência do Instituto, a cláusula pétrea constitucional, aprovada pelo Congresso Nacional, de que a todos fica assegurado o direito à ampla defesa com os recursos que são inerentes. O que é uma ampla defesa? É uma defesa efetiva. Do que adianta recorrer se já fez trânsito em julgado? Do que adianta recorrer se o cidadão vai para a cadeia? E depois, esse tempo que ele ficou preso, quem vai restituir? O recurso é provido. Quem irá restituir os dias em que o cidadão ficou preso indevidamente? Não tem restituição alguma para um dia, 1 minuto que o cidadão ficar injustamente preso. É disso que se cuida aqui. Mas é algo muito grave. Eu até vejo que as intenções são as melhores possíveis, mas é papel da OAB trazer esse alerta ao Congresso Nacional. A Ordem dos Advogados do Brasil e a Associação dos Magistrados Brasileiros participaram da audiência pública na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado. A AMB é favorável à PEC, mas o presidente nacional da Ordem expõe a quantidade de processos providos pelo Supremo. 28% dos recursos criminais no Supremo Tribunal Federal são providos, de algum modo providos, 28%. Então, é mais que 1/4 dos recursos. Então, como pode-se dizer que são recursos protelatórios, se são providos? E essas pessoas já terão cumprido pena, já terão cumprido novamente dissabores e, portanto, contra fatos não há argumentos, contra os números não há argumentos. Senadores, 65 mil recursos especiais foram providos pelo Superior Tribunal de Justiça. 37%. O que é que significa 65 mil recursos providos? 65 mil seres humanos por ano. 65 mil seres humanos, 65 mil vidas, 65 mil brasileiros, 65 mil pais de família injustiçados, que já teriam cumprido ou pena penal ou cumprido uma decisão na área civil. Enfim, ele já teria sofrido um contratempo pessoal, familiar, processual, para que depois ele fosse reconhecido o seu direito. Eu penso que o legislador e nós todos brasileiros não podemos colocar 65 mil pessoas por ano em risco para resolver um problema de acúmulo de processo em Tribunal Superior. Acúmulo de processo em Tribunal Superior pode ser resolvido de outra forma. O tratamento diferenciado para políticos é alvo de críticas do presidente da Ordem. Está dito aqui que vai caber recurso ordinário para as ações penais decididas em única instância pelos tribunais. Ou seja, as ações contra prefeito, contra deputado estadual, contra governador de estado. Essas ações penais têm recurso e o recurso, portanto, ordinário e, portanto, ele vai à instância superior. Para todos os brasileiros é um tratamento, para todos os demais. Para os brasileiros de foro privilegiado é outro tratamento. Penso que isso aqui também
É um alto risco no momento que vivemos em nosso país. Quer dizer, a PEC, ao ponto que põe o cidadão desprotegido do recurso, mas põe a salvo quem possui foro privilegiado. Ou seja, porque efetivamente todos sabemos que temos que ter direito ao recurso. O ideal é fazer isso para todos os brasileiros, todos terem direito a recurso. Marcos Vinícius Furtado defende que é possível dar celeridade ao judiciário brasileiro sem tirar o direito aos recursos. O problema da morosidade do judiciário se encontra na má administração do judiciário brasileiro, na falta de uma melhor organização dos processos, na falta de mudança cultural e na falta de um empenho maior de todos os que militam no judiciário para que os processos corram sem burocracia. E também a ordem compreende que o novo Código de Processo Civil vai trazer importantes elementos para a celeridade. Não é possível modificar a Constituição Federal, alterando uma cláusula pétrea, antes que se experimente o novo Código de Processo Civil, que já foi aprovado pelo Senado e está prestes para ser aprovado na Câmara dos Deputados. E depois do intervalo, OAB do Ceará é homenageada na Câmara dos Deputados pelos 80 anos da entidade. Você não pode perder. Nós voltamos já. Meu nome é Fábio de Sá Bittencourt, eu sou advogado regularmente inscrito nos quadros da Ordem, faço parte da Comissão de Direitos Humanos na Coordenadoria de Saúde, sou formado pelo UniCeub desde 2004, no ano de 2004, já fui assessor de um órgão público, hoje extinto, que é o antigo GEIPOT, e desde 2008 eu tenho meu próprio escritório com os meus sócios e atuamos nas áreas cíveis, trabalhistas, ambientais, em especial nas áreas de direitos humanos. Eu acho que todo caso que bate aqui requisitando o auxílio, para prover medicamento e leito de hospital, eles são bem emblemáticos, são bem emocionantes para a gente, tá? Então, assim, eu acho que o caso que a gente mais teve, assim, uma repercussão, porque, primeiro, a parte era conhecido íntimo nosso, não foi uma pessoa qualquer que apareceu. Ele necessitava de um leito, e tratamento contra câncer. Então, tinha uma requisição de medicamentos de alto custo, e o leito, porque era bem complicado. Então, assim, foi extremamente desgastante para a gente ver o nosso conhecido em um sofrimento e ele buscando o auxílio do Estado junto aos hospitais regionais, hospitais públicos, e não ter o retorno, ser encaminhado para uma fila de espera. Aquela espera acabaria trazendo para ele um malefício maior, podendo chegar até um óbito, que uma vez que era um caso de câncer, a demora era uma corrida contra o tempo. Então, assim, nós conseguimos obter junto, por meio de um mandado de segurança, que o governo arcasse com a medicação. Ele não foi jogado naquela fila, esperando a boa vontade do centro clínico, dos médicos, estarem prescrevendo e entregando a ele a medicação. Então, hoje, é uma pessoa que está praticamente curada, está naquela fase de aguardo do retorno ou não da doença, está fazendo o controle, mas hoje está vivo, está trabalhando, está exercendo sua função social, ele está praticamente curado. Então, assim, você vê uma situação dessa, que a pessoa quase morreu por não conseguir um atendimento, por não conseguir tratamento, e hoje está bem, é a parte mais gratificante do trabalho.
Os 80 anos da OAB Ceará foram homenageados pela Câmara dos Deputados. Os parlamentares destacaram as ações da seccional cearense, não só ao que se refere às conquistas para a classe advocatícia, mas também para todos os setores da sociedade. Ao saudar a OAB do Ceará, o presidente do Conselho Federal da Ordem disse que a homenagem coroa uma trajetória de 80 anos de muita luta pela cidadania e pelo Estado republicano. Advogados, deputados, senadores e o povo cearense comemoraram os 80 anos da OAB do Ceará na Câmara dos Deputados. A homenagem foi proposta pelo deputado federal Mauro Benevides. Segundo ele, destacar o histórico da OAB do Ceará é essencial não só ao que se refere às conquistas para a classe advocatícia, mas para todos os setores da sociedade. No curso de uma caminhada originada em 1933 e prolongada indormidamente até hoje, a OAB alencarina permaneceu e assim se mantém, em uma linha de inquebrantável coerência, prelecionando ensinamentos salutares ao seu quadro social e, sobretudo, ao bravo povo cearense. E por orgulhar-me de nossa entidade, decidi requerer a presente sessão solene, a fim de que, muito mais do que simplesmente realçar a festividade octogenária, pudesse pôr em destaque indelével um elogiável contexto de embates incessantes, calcados no respeito e acatamento aos direitos de cidadania. O presidente da seccional cearense, Valdetário Andrade Monteiro, considerou a homenagem o coroamento da causa da advocacia. E essa data se reveste de especial simbologia. Como lembrou Rui Barbosa, a legalidade e a liberdade são tábuas de vocação do advogado. E é a partir dessa premissa que quero justificar essa homenagem feita pelo Parlamento Brasileiro nos 80 anos de fundação da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Ceará. O exercício da profissão de advogado toca as raias do sublime quando visa a defesa do fraco contra o potentado, quando é exercida em prol do direito de pessoas que vivem em extrema penúria, quando traduz a irrestrita dedicação à causa de milhares de brasileiros a clamar por liberdade e democracia. Durante o discurso no plenário da Câmara, Valdetário ainda listou 3 momentos históricos da OAB que devem ser comemorados. Destaco 3 momentos históricos marcantes da advocacia brasileira e que permitem comemorarmos aqui os 80 anos da OAB Ceará. Primeiro, a criação dos cursos jurídicos em Olinda e São Paulo, ainda no século XIX, mais precisamente em 1827. E ontem comemoramos o Dia do Advogado exatamente no 11 de agosto de 1827, quando criados os primeiros cursos jurídicos. A fundação dos Institutos dos Advogados Brasileiros em 1843 e a instalação da nossa gloriosa Ordem dos Advogados do Brasil Nacional em 1930. Foi no contexto de mudanças políticas acontecidas durante a Revolução de 1930, em sintonia com as aspirações de renovação e modernização do país, que se deu a criação da Ordem dos Advogados do Brasil no país, tendo como personagem central a figura do então procurador do Distrito Federal, ainda no Rio de Janeiro, André de Faria Pereira, o qual foi incumbido pelo ministro da Justiça de organizar um anteprojeto, um decreto, e como procurador-geral, levou a sério, foi ao Instituto dos Advogados e instituiu, no decreto de criação e regulamentação do Tribunal de Recursos, o dispositivo do artigo 17, criando a Ordem dos Advogados do Brasil. O presidente nacional da Ordem, Marcos Vinícius Furtado Coelho, ressaltou a importância do evento como reconhecimento às ações da entidade. O Estado do Ceará, celeiro de grandes líderes e que germina grandes transformações em nosso país, desde o Código Civil, com Clóvis Bevilacqua, a grandes escritores como Zé Alencar, Raquel de Queiroz, é um estado também de grandes líderes da advocacia, como Valdetário Monteiro e toda a sua diretoria, que merecem, nesses 80 anos, esse justo reconhecimento da sociedade brasileira através do Congresso Nacional. Sem dúvida alguma, eventos como esse fortalecem a advocacia e estimulam os nossos líderes, como da seccional do Ceará, a continuarem defendendo e desfraudando as bandeiras da cidadania, do Estado de Direito e da valorização do advogado. E hoje nós ficamos por aqui, mas na semana que vem nós estaremos de volta com mais um programa OAB Nacional. Um abraço a todos e até o nosso próximo encontro.